Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 1º de outubro, domingo, dia do Senhor, 26º domingo do tempo comum. A Igreja nos convida a celebrar e a meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Aqui é importante observar que Jesus tem uma mensagem direcionada a um grupo específico, que são os sacerdotes e os anciãos, dois grupos que rejeitaram claramente Jesus, que eram contra o Mestre, que perseguiam a Jesus com, com palavras, com calúnias e difamações. E Jesus disse: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. É claro para todos nós entender essa parábola. Ou seja, o que fez a vontade não foi o que disse que ia, mas não foi. Mas foi aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. São as atitudes que são mais importantes diante de Deus. As palavras podem ser mudadas, mas as atitudes revelam o nosso caráter. As atitudes revelam aquilo que está no mais íntimo de nós. E não é vergonha nenhuma mudar de opinião. Não é vergonha nenhuma mudar de atitudes. A princípio ele quis negar, mas pensou: meu pai é bom, ele nos ama, ele cuida de nós, eu irei trabalhar para ele. Muitas vezes nós somos orgulhosos e vaidosos, e mesmo sabendo que estamos errados, temos vergonha de mudar de opinião. Mantemos a nossa opinião até o fim, contra tudo e contra todos, mesmo sabendo que estamos errados. Então é importante, muitas vezes, reconhecer o nosso erro e mudar de opinião. Então Jesus disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Aqui Jesus é claro ao dizer qual o significado desta mensagem, que o mais importante são as atitudes. As prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores se converteram diante da palavra de Jesus e mudaram de atitude. Eram pessoas que diziam não ao reino de Deus, mas que, quando ouviram a palavra de Jesus, se converteram e passaram a se tornar discípulos e discípulos de Jesus. Assim, disse Jesus, veio João até vós, num caminho de justiça, e vós, mestres da lei, sacerdotes e anciãos, não acreditaram nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo sabendo de tudo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, os sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, que eram pessoas que lidavam com a lei, que todos os dias prestavam cultos, liam, meditavam e rezavam a palavra de Deus, eles todos os dias diziam sim para Deus com palavras, mas com atitudes o coração estava longe. Com atitudes se negavam a Deus, não se converteram diante da palavra de João Batista e negaram a Jesus, o Filho de Deus, e o perseguiam e o procuravam matar. Enquanto que os cobradores de impostos, as prostitutas, aquelas pessoas que eram consideradas indignas, pecadoras, se arrependeram
mudaram de vida e acolheram Jesus. É assim que deve ser a nossa vida. Não tenhamos medo de nos converter, de mudar de vida e seguir em frente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.